Boa noite, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo, amigo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos aqui para mais um momento do estudo da palavra do Senhor. Aí, continuando nossa exposição na carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos filipenses. Que Deus possa, desde já, abençoar a sua vida. E é um imenso prazer ter você aqui conosco para aprender a respeito da palavra. Espero que você possa aí, de fato, ser abençoado. E também quero fazer um convite. Se essa palavra tem abençoado a sua vida, gostaria que você pudesse compartilhar essa palavra com aquele amigo, aquela amiga, aquele irmão, aquela irmã. E, de fato, aí fazemos a palavra do Senhor propagar e levando aí o conhecimento, o aprendizado e muito mais a prática para cada um, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e vamos aqui orar agradecendo a Deus por esse momento tão singular e importante em nossa vida. Oremos? Senhor, muito obrigado pela bondade do Senhor mais uma vez renovada sobre nós. Obrigado por esta mulher, por este homem, este filho, esta filha, essa família que se reúne, Senhor, em torno da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e dar-nos um coração firme diante da palavra do Senhor, que sejamos praticantes em todo o tempo e em todo lugar. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ver aí já nos estudos anteriores, tá? Esse já é o terceiro momento que estamos aí falando da carta de Filipenses. Você tem aí a parte introdutória, tem a segunda parte, que nós também começamos e paramos no versículo 26. Hoje nós vamos tratar o capítulo 1, versos 27 até o capítulo 2, verso 1 a 4. Nós vamos falar hoje sobre alegria com quem convivemos. Paulo vai tratar isso aí claramente junto aos nossos irmãos que estão ali em Filipos. E nós vamos aqui tratar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui é reconhecer e manter a unidade do Espírito. Paulo vai tratar isso com respeito à unidade do Espírito, a unidade na igreja. Paulo também vai trazer o exemplo da humildade de Cristo e sua humilhação, e também reconhecer a importância do crescimento da maturidade pessoal e também o exemplo de a cada dia seguir o Senhor. Então Paulo começa dizendo assim, meus irmãos: estejais firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos. Veja, pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo então já começa nesse bloco de parágrafo aqui a trazer essa unidade, e essa unidade deve ser no Espírito, e essa unidade no Espírito deve nos fazer a cada dia continuar firmes e não desistir. Então deixe eu lembrar você algumas coisas. Não há dúvida que a nossa alegria depende de relacionamentos com outras pessoas, com quem convivemos, não é isso? Então a sua felicidade e a sua alegria depende muito do relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com sua filha, com seu amigo, com a sua amiga. Então, sem esses relacionamentos sadios, nós ficamos tristes e adoecemos. Mas será que na nossa igreja nós sentimos a verdadeira unidade do Espírito? Será que como igreja de Cristo em Patinga, em Minas Gerais, no Brasil, nós nos sentimos a verdadeira unidade do Espírito? Eu gostaria que você pensasse durante esse estudo, pudesse depois tirar as suas conclusões, tá bom? Então vamos lá. Enquanto Paulo estava prisioneiro, lembra que Paulo está preso em Roma, não é isso? Escreve essa carta aos nossos irmãos que estão em Filipe, que era uma das colônias romanas. E ele está à espera do juízo, e ele devia enfrentar toda incerteza absoluta quanto ao seu destino de vida ou morte. Ele escreve isso, né? O viver para mim o morrer para mim é lucro, mas também o viver me traz peso. E ele vai trabalhar isso aqui nos versículos que já anteriormente falamos. E é interessante que ele fala para mim, né? Para mim, ele diz a famosa frase: o viver é Cristo. Para Paulo, Cristo marcava o começo de toda a vida dele. Você se lembra da história
que no caminho de Damasco foi um encontro muito especial. A partir daquele dia, Paulo, ele nasce de novo e ele começa a sua nova vida, uma vida inteiramente nova. E aqui Paulo, ele tinha essa ideia em Cristo. Em Cristo, ele tinha a ideia que a vida estava continuando. Não havia um só dia que Paulo vivesse ou tivesse vivido fora da presença e dos momentos de temor a Cristo. Então Paulo, ele vai destacar que a vida com Cristo é uma continuação de todo dia da presença dele e que ele não deixava isso passar na sua vida. Paulo tinha essa ideia. Uma outra coisa que Paulo tinha e reconhecia é que Cristo era a sua inspiração. Cristo era a sua continuação de vida, Cristo era a sua inspiração e significava que diante do poder de toda perseguição, de tudo que era contra, Cristo trazia inspiração para que ele pudesse continuar e cumprir o seu propósito e a carreira que estava proposta. Paulo também tinha a ideia de que Cristo tinha também encomendado a uma tarefa, uma missão, e Paulo sabia qual era a sua missão, Paulo sabia qual era o seu propósito, é trazer a palavra aos gentios, evangelizar aqueles que não conheciam o evangelho de Cristo. Paulo então tinha a ideia da continuação, ele tinha a ideia da inspiração e tinha a ideia da tarefa, da missão em Cristo Jesus. Paulo também reconhecia que era infundido nele a fortaleza para a vida diante de todas as pressões, opressões, perseguições de Paulo. Ele sabia que a graça de Cristo era suficiente para ele e isso aperfeiçoava ele na sua fraqueza. Logo se tornava forte e se tornava uma fortaleza diante de todos os obstáculos. Paulo também reconhecia que Cristo era a recompensa da vida dele. Isso mesmo, Paulo sabia que a recompensa poderia conceder muito mais alegria a ele na eternidade. Paulo sabia dessa recompensa de que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então veja que algumas palavras são interessantes nessa carta de Paulo a Filipenses. Paulo sabia que Cristo era a sua continuação, que Cristo era a sua fortaleza, que Cristo tinha a sua recompensa, a sua inspiração, a sua tarefa. Paulo então tinha plena consciência de que ele estava vivendo momentos agradáveis, apesar de toda a cadeia. Amém? Hoje nós vamos então trabalhar dos versículos 27, como eu já havia dito, até o capítulo 2, verso 1 a 4. Nós vamos tratar das tensões que Paulo notou, ok? Vamos ler? Eu gostaria que você pudesse aí ler comigo capítulo 1 de Filipenses, versículo 27, do 27 até o 2,4. Então Paulo vai dizer assim: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, e para vós outros de salvação, e isto é da parte de Deus. Olha aí. Portanto, porque vós sois concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Então veja que Paulo fala que não é só crer em Jesus, até mesmo o fato de padecer por Cristo. Pois tendes o mesmo combate em que vistes em mim. A gente serve como modelo. E ainda agora ouvis o que é o meu. Olha, interessante. Aí o capítulo 2, verso 1 a 4, Paulo vai dizer: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos na alma, olha aí, tendo o mesmo sentimento. Aí ele diz o versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Amém?
Então esse é o bloco que nós vamos trabalhar 2 blocos de parágrafo, né? O de 1:27 até o versículo 30 e depois nós vamos aí do capítulo 2, de 1 a 4, tá bom? Então uma coisa é essencial aqui, meus irmãos, não importa o que aconteça a Paulo ou aos filipenses, Paulo tinha plena certeza de que eles deveriam viver dignamente sua fé e sua profissão cristã. Ou seja, Paulo está dizendo, independente de qualquer circunstância, ele coloca, né? Para vós outros de salvação, isso é da parte de Deus. Ou seja, vivei de modo digno. Ele coloca aí, ó, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Paulo está dizendo que o que importava naquele momento para eles era viver dignamente a fé, viver dignamente a profissão cristã, professar a fé, falar, anunciar, testemunhar daquilo que Deus está fazendo na vida dele, mesmo em meio à perseguição. É o que Paulo está trazendo também para os nossos irmãos aqui. Então vamos seguir. A palavra então que Paulo ele geralmente usa para comportamento ou a conduta de alguém nos assuntos comuns da vida, ele coloca essa palavra aí em grega que é periptai, que significa literalmente caminhar ao redor. Mas quando Paulo usa a palavra aqui, politestai, que é a palavra cidadão, que é politis, que é cidadão, Paulo estava dizendo que eles deveriam viver desta forma digna. Paulo escrevia aqui do próprio centro do Império Romano, ele estava em Roma, na capital. O fato de ser cidadão romano era o que tinha conduzido ali naquela prisão. E Filipos era uma dessas colônias romanas que constituíam pequenas partes de Roma, disseminadas por todo o mundo. Logo, nesse processo, as colônias romanas, os cidadãos romanos, jamais esqueciam a forma de ser romano. Então eles falavam latim, eles levavam suas vestimentas latinas, davam aos seus magistrados os títulos latinos, insistiam a cada dia obstinamente em que eram romanos, apesar do longe que pudesse estar de Roma. Ainda que estivessem longe de Roma, eles tinham essa ideia de ser cidadão romano. Então veja que Paulo ele emprega esta palavra. Mais ou menos Paulo estava querendo dizer o seguinte, vou parafrasear aqui. Tantos vocês como eu conhecemos perfeitamente bem os privilégios e as responsabilidades de sermos cidadão romano. Vocês conhecem perfeitamente bem como até em Filipos, a tantos quilômetros de Roma, devem viver e agir como faz um romano. Tá vendo? Ele está testando que mesmo que um romano esteja longe de sua capital ou de sua cidade, ele tem que viver como um cidadão romano. Aí então Paulo continua dizendo, vamos lá? Pois bem, lembrem-se que tem um dever mais alto que este. Onde vocês estiverem, devem viver como é digno de um cidadão do reino de Deus. Então Paulo está dizendo que viver de modo digno, assim como o romano vivia longe de qualquer capital, de qualquer parte de Roma, ele era um cidadão romano, ele era um romano, ele tinha que viver isso literalmente. E Paulo está atestando que nós, como cidadãos do reino de Deus, e os filipenses naquela época, deveriam viver de modo digno, como cidadão do reino de Deus. Jamais deveriam esquecer os privilégios e as responsabilidades da cidadania, não de Roma, mas sim do reino de Deus. Veja que Paulo está empregando um cidadão do reino de Deus. Logo, eles não poderiam deixar a responsabilidade passar. No entanto, eles deveriam cumprir isso de forma digna, que Paulo coloca aqui como cidadão do reino de Deus. Então, de modo que o cristão deve lembrar sempre, sempre o reino de Deus. E qual é a nossa cidadania? Reino de Deus. Qual é a nossa conduta? Conduta do reino de Deus. Isso então vai originar uma posição, uma postura bem diferente. Então, o que eu e você precisamos hoje? Nos tornarmos cidadãos do reino de Deus. Menos cidadão terreno, menos cidadão de denominação
e mais cidadão do reino de Deus. Então Paulo queria frisar isso para que os nossos irmãos pudessem continuar a caminhada. Então vamos lá, o que Paulo esperava deles? O que Paulo tinha em mente de esperar daqueles irmãos que estavam em Filipos em circunstâncias de perseguição, de desânimo, de voltar atrás? Ele esperava que eles mantessem a fé. Então Paulo esperava que eles tivessem uma fé juntas, uma fé, manter a fé, ter uma fé firme. O mundo está cheio de cristãos em retiradas. Se nós fizermos uma pesquisa hoje, nós vamos ver que muitos cristãos estão em retiradas. Cristãos que quando começam a ter dificuldades, a ter crises, vão ocultar o cristianismo, vão ocultar a vida cristã e vão se silenciar. O que aconteceu em nossos dias com a pandemia foi que pessoas começaram a se retirar. Cristãos se retiraram do cenário aonde estavam. Começaram a ter dificuldade quanto a professar a fé e começaram a ter dificuldade de falar e começaram então a silenciar. Se fizermos então um apanhado, muitos estão se silenciando, estão se afastando dessa fé, porque não estão firmes. E Paulo está dizendo, mantenham-se firmes. Então hoje nós encontramos um grande número de irmãos que não jamais têm firmeza na fé, foram se afastando, não cuidou daquilo que deveria ser cuidado, que é a parte íntima, que é a intimidade com Deus. Então Paulo está dizendo isso claramente para os nossos irmãos, mantenham-se firmes. O verdadeiro cristão permanece firme, meu irmão, e sem vergonha em qualquer situação. Então eu quero desafiar você a manter-se firme na sua fé. Não negue a sua fé, não retroceda, não volte atrás. Se você está pensando em desanimar ou já está desanimado, volte para a firmeza, fique firme na fé. Paulo está dizendo que os irmãos devem ficar firmes, juntos firmes. Paulo também esperava deles a unidade. Os cristãos têm que estar unidos no mesmo espírito como irmãos. Então o que nos faz ficar unidos não é a missão da denominação, não é a missão que eu tive uma ideia ou que você teve uma ideia. O que nos faz ficar unidos não é o mesmo gosto, mas a Bíblia diz que o que nos faz ficar unidos é Cristo Jesus. Nós somos unidos pelo Cristo que morreu naquela cruz. O mundo, ainda que o mundo inimize a vida, viva luta, viva discórdia, viva confusão, ainda que o mundo fique nessa inimizade de uns com os outros, que não tem propósito juntos, a Bíblia diz que nós devemos estar juntos, esperar essa unidade. Paulo espera que os irmãos estejam firmes, ou seja, não neguem a fé. Aonde eles estiverem como cidadão do reino, eles possam professar a fé. E ainda onde estiverem como cidadão do reino, eles possam ter essa unidade aonde Cristo conquistou por eles. Paulo também esperava que eles tivessem essa esperança da invencibilidade. Jamais deveriam claudicar da sua fé. O que é isso? É cair em erro, ou falta, ou fraquejar intelectualmente. Paulo está dizendo que eles nunca deveriam cair ou ser faltoso. Frequentemente o mal parece não conhecer a derrota. Se nós olharmos nesses dias, nós vamos ver que o mundo é muito mais mal do que bondade. E com frequência parece impossível que o cristão se purifique do mal e lute contra esse pecado do mundo. Porque as lutas, as coisas negativas e piores são imensas. Mas Paulo está dizendo que jamais os cristãos devem abandonar a esperança ou claudicar, ou seja, ou cair em meio à batalha. Paulo está dizendo que eu espero que vocês estejam de fato firmes, eu espero que vocês mantenham a unidade em Cristo,
Eu espero que vocês se tornem invencíveis, inabaláveis na fé. Tudo isso com um ponto central: Cristo Jesus, a base, o Espírito Santo de Deus que está fazendo esse processo, unindo, guardando. Paulo vai colocar isso bem na vida desses irmãos que estão ali em Filipos. Então, uma outra coisa que Paulo vai colocando também é coragem. Então, o cristão deve o cristão deve continuar na sua luta por Cristo sem jamais desanimar. Então, não desanime, meu irmão. Não desanime. Não abandone a fé, não caia em erro. Se você tem pensado isso ou já está nesse processo, volte. Se arrependa, peça ao Senhor força, peça ajuda a outros. E Paulo esperava também da coragem, coragem fria e tranquila. Em tempo de crise, outros podem temer. Em tempo de crise, outros podem ficar desesperados, loucos, amedrontados e se deixar se levar pelos nervos. Porque imagine a situação que Paulo está preso, a morte está batendo a porta, e Paulo está dizendo que ele tem coragem, está tranquilo e frio. Meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, em semelhantes circunstâncias, o cristão se mantém no senso, dono de si mesmo, dono da situação, domínio próprio. Ele não pode ser levado pela situação. Paulo então está pedindo aos irmãos que sejam corajosos, que sejam frios e tranquilos com qualquer situação. Não percam a cabeça, não fiquem nervosos, não olhem as circunstâncias e se entregam a ela. Não, Paulo está dizendo, mantenham-se corajosos, mantenham-se frios, tranquilos, sábios. Veja que Paulo está trazendo isso para aqueles irmãos que estão passando por momentos aqui de lutas, momentos que eles estão ali vivendo coisas sérias, como também estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo momentos difíceis hoje. Ou você vai abandonar a fé, você vai negar a fé, vai cair em erro, ou você continua. E essa competência não é do outro, meus irmãos. A competência de continuar firme é minha, é sua, infelizmente. Paulo está escrevendo a carta para os irmãos dizendo, vocês precisam continuar. A unidade de vocês é importante. Essa unidade na luta é importante. E Paulo coloca isso bem claro. Então, se chegarem a agir então desta forma, qual forma? Vou voltar as palavras para você se inteirar. Então, o que Paulo está querendo que os irmãos vivam? O que Paulo espera deles? Mantenham-se firmes. Então, Deus espera que você se mantenha firme. Outra coisa que Paulo queria, a unidade. Que haja unidade entre vocês. Que haja a invencibilidade. Que haja coragem, frieza, tranquila com toda e qualquer situação. Então, Paulo chega a dizer, se isso então acontecer na vida de vocês, os pagãos ficarão então surpresos, eles se fartarão, eles vão se rebelar contra o próprio estilo de vida mundano que eles estão vivendo. E vão comprovar que os cristãos de fato possuem algo de valor e que pode dar esperança à vida deles. Isso trazer uma caminhada muito mais legal. E Paulo coloca isso. Então, se vocês viverem desta forma, muitos serão abençoados. Estão vendo? Então, se eu e você, meu irmão, continuarmos firme com essas palavras que nós falamos aqui, muitos podem ser abençoados. Os da sua casa podem ser abençoados, seu amigo pode ser abençoado, sua amiga. Então, em tempo de crise, em tempo de momentos difíceis, nós precisamos nos mantermos unidos, firmes na palavra, mas também no corpo de Cristo. Por isso é importante você estar em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja dele. E Paulo continua dizendo, então, nesses versículos de 27 a 30, eu gostaria aqui de colocar para você de uma forma mais didática aqui, a oposição de fora. Que em nada estáis intimidados pelos adversários, tá vendo? Ou Paulo está dizendo assim, que vocês não sejam intimidados pelo adversário. Em nada.
Também que hoje em nada sejamos intimidados pelo adversário. Para enfrentar o inimigo lá fora, os membros precisam ficar bem unidos. Então, para enfrentarmos todas as crises que estão fora, eu e você precisamos estar unidos, unidos numa só fé, num só propósito, numa só missão, numa só coragem. E ele diz, firmes em um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica, ou seja, num só espírito, numa só alma. Paulo está dizendo que nós precisamos ficar ligados, conectados, mesmo que ainda eu esteja fora de Roma. Lembra da palavra que Paulo coloca como cidadão? Mesmo que eu esteja longe de Roma, mesmo que eu esteja distante da minha capital, do meu reino, ali eu sou um cidadão daquele reino. Paulo está dizendo, ainda que você esteja longe, você é um cidadão do reino. E um cidadão do reino lá, o outro aqui, e outro lugar, nós nos mantenhamos unidos em um só espírito. Mas para ter união em espírito, você precisa estar em espírito. Você precisa ter uma vida cheia. Você precisa de ler a palavra, de orar, de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Senão não tem conexão. Muitas vezes a igreja evangélica fica tão dividida que não tem força para enfrentar o verdadeiro inimigo que está lá fora. O inimigo que tenta cercar a igreja de várias formas. Será que isso acontece com a nossa igreja? Será que isso acontece com o nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil, no mundo? Nós precisamos unir em um só espírito. Amém? Paulo, então, agora nos versículos de 2, capítulo 2, verso 1 a 4, ele vai trazer aqui algo maravilhoso para mim e para você. Então, ele vai falar um pouquinho dessa carnalidade de dentro, né? Esse perigo também de dentro. O perigo que ameaçava a igreja de Filipos não era de fora, simplesmente. Existia o de fora. Paulo coloca isso aqui, né? Viver de modo digno do evangelho, para que eu indo ver-vos, estando eu ainda ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos a fé evangélica, tá bom? Mas aí quando você vai para o capítulo 2, Paulo está dizendo que há um inimigo de dentro também. Em certo sentido, é o perigo de toda igreja sadia, é a desunião. Como também a desunião não é só o mal para a igreja, a desunião é o mal para a família. Você imagina uma família desunida? Você imagina uma empresa desunida, uma escola desunida, uma sociedade desunida? Nada funciona. E Paulo está dizendo que essa carnalidade de dentro, esse mal, vem de dentro. Nos versículos 3 e 4, Paulo vai colocar isso bem interessante. Eu gostaria de ler de novo aqui o capítulo 2, versos de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, verso 2, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Versos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, nada tendo em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é o dos outros. Então, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui 3 grandes causas de desânimo e desunião. Então nós vamos trabalhar aqui. Quais são as causas que Paulo está apresentando que vai trazer a desarmonia, a desunião na vida da igreja que está em Filipos e que possivelmente pode trazer também na minha vida hoje, na sua vida, a nível geral de sociedade. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que a ambição egoísta. Ele vai dizer que essa ambição egoísta, ou seja, sempre existe o perigo de que um homem trabalhe não para adiantar o mesmo assunto para o outro, senão para o seu próprio progresso pessoal, ou seja, ele já está falando, já está pensando não na parte das pessoas que vão melhorar, mas ele já está pensando em si mesmo, só para o ego, só para ele mesmo. Então é extraordinário como várias vezes os grandes príncipes, né, da igreja, os pais da igreja, antigamente fugiram do cargo que eram lhes oferecido devido ao agudo senso da própria indignidade, mas também
fugindo também dessa ambição egoísta. Nós temos um exemplo aqui de Ambrósio. Ele está entre os maiores figuras da igreja primitiva. Ele foi um grande erudito. Ele ocupou o cargo de governador romano da província de Ligúria e também de Emília. E aqui você vai encontrar que a história dele foi que ele morreu um bispo do distrito e a questão deveria ter um sucessor. E em discussão ouviu-se de repente a voz de um menino pequeno, Ambrósio Bispo, Ambrósio Bispo, e toda aquela multidão queria e gritava de maneira bem notória o nome de Ambrósio. Mas para Ambrósio isto era inconcebível, ele não queria viver esse momento desta ambição egoísta, porque sabia que traria sobre a vida dele. E diz a história então que ele fugiu de noite para evitar um alto cargo eclesiástico que lhe era lhe oferecido, mas só que veio intervenção da ordem do imperador, então fez com que ele pudesse tornar ali o cargo de bispo de Milão. Ou seja, ele fugia da aparência egoísta. E, meu irmão, então Paulo coloca que o primeiro problema de trazer uma desunião, uma desarmonia na igreja, no meio da igreja, ou em qualquer lugar também, né? É a ambição egoísta. Paulo diz isso: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores. Ele vai dizer, com certeza esse é um ponto interessante de ambição egoísta. Como anda a sociedade hoje? A sociedade hoje anda com a ambição egoísta. Você vê o nosso... Vou dar um exemplo bem claro do nosso cenário político no Brasil. Não é só no Brasil. Em toda a questão dessa humanidade, por causa do pecado. Há uma ambição egoísta. O ser quer mais, ele sempre quer mais. É o dinheiro, é o status, é a posição. Se ele ganha X, ele quer ganhar mais. Se ele ganha aquele mais, ele ganha por fora. E vai vivendo essa ambição egoísta. Então o egoísmo, a ambição egoísta, tanto na parte que envolve a parte de dinheiro, mas também como parte de pessoa, de status, também traz esse prejuízo para a igreja. Paulo coloca uma outra coisa ainda, que é o prestígio pessoal. É a glória de si mesmo, né? Veja que essa questão egoísta, essa ambição egoísta, vai levar para o prestígio pessoal. A ambição egoísta leva-nos para o próximo patamar, que é o prestígio da pessoa, que é de uma glória vazia. Pode-se dizer que, na verdade, o prestígio é para muitos uma tentação maior do que a riqueza, sabia? Para muitos o que mais vale é o prestígio pessoal do que a riqueza. Ele quer estar sempre no topo, sempre visível, isso é o que importa para ele. Ser admirado, ser respeitado, poder se sentar nas plataformas, ser consultados, ser reconhecido pelo nome, ser reconhecido pela figura dele, ser escutado. Então ele tem uma fama, ele tem essa fama e até chega até um ponto de ser adulado, porque para essa pessoa ela está no topo, é o prestígio pessoal. E Paulo está dizendo que isso atrapalha a igreja. Na nossa igreja, atualmente, aqui na Ebenezer, na sua igreja, em outras igrejas espalhadas pela face da terra, não pode haver ambição egoísta, não deve ter prestígio pessoal. Tem muitas coisas na igreja da atualidade que certo irmão ou certo fundador da igreja, em algumas histórias que nós vamos ver, que as pessoas se tornam tão cegas que parece que tudo gira em torno delas. Ela tem um prestígio pessoal. Se ela não for consultada, se ela não for adulada, nada funciona. Você imagina, numa igreja, vou dar exemplo, numa igreja de 200 membros, você ter pessoas que estão numa ambição egoísta, 200 membros, e nesses 200 membros você tem também esse problema do prestígio pessoal. Cada um puxando para o seu prestígio pessoal. Mas como é que vai funcionar? Então Paulo está dizendo que o perigo também está dentro, a carnalidade está dentro. Então Paulo notou Paulo teve essas tensões, as tensões externas, mas também a tensão interna dessa
questão do prestígio pessoal. Uma outra coisa que Paulo coloca também, meu irmão, é o egocentrismo. Isso aí, ser um homem sempre que se preocupa em primeiro lugar consigo mesmo. O interesse é só para si, é só para ele mesmo, conhecimento para ele mesmo. Tudo que ele faz na igreja, Paulo está dizendo que se vocês estão fazendo de forma egocêntrica, isso vai chocar a necessidade do outro. Paulo está dizendo que você precisa ajudar o outro naquilo que você tem de melhor. Se para alguém a vida é um concurso, tem muitas coisas na vida de várias pessoas que a vida para ele é um concurso. É um prêmio lá na frente e ele entra nessa vida como um concurso, busca o prêmio que ele tem que ganhar, ele luta por isso, e ele sobrepuja a conquistar os outros e vai pensar que os outros são os seus inimigos, porque no concurso alguém tem que ganhar. Então o outro é o seu inimigo, ele quer o prêmio. Tem muitas pessoas que estão entrando na vida cristã egocêntrica para buscar um prêmio egocêntrico. E esse prêmio, ele está buscando ele esquece dos outros que estão ao seu lado. Para ele, esses outros são o seu concorrente, são os seus adversários, e eles devem ser eliminados. E Paulo está dizendo que a vida cristã, ela não pode ser dessa forma. Nós não estamos num concurso onde o outro é o nosso inimigo e que eu tenho que buscar o meu prêmio pessoal egocêntrico. Não. Paulo está dizendo que nós estamos numa caminhada. Nós estamos numa caminhada de um reino. E esse reino é reino de Deus. E nesse reino de Deus não pode haver esse egocentrismo, não pode haver esse prestígio pessoal e não pode haver essa ambição egoísta. A ambição egoísta não pode existir, não pode. Ela também não pode existir o prestígio pessoal e muito menos, meus irmãos, o egocentrismo. Interessante você pensar nisso. E você vai ver que no próximo bloco de parágrafo, que é do 5 em diante, ele vai dar o exemplo de Cristo. Aí Paulo então traz essa ideia e ele vai exemplificar que tendo em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Então veja que no estudo próximo nós vamos falar sobre isso. Mas Paulo está dizendo que não pode haver isso na igreja. Não pode haver. Então onde há uma ambição, nós já falamos aqui, ó, onde há uma ambição egoísta, onde há um desejo de prestígio pessoal, onde cada um se concentra em seus próprios interesses, o egoísmo, o egocentrismo, ali não pode existir outra coisa senão desunião. Então, aonde vem a desunião? A desunião começa quando você vive uma ambição egoísta dentro da sua casa. O marido quer para um lado, a mulher quer para o outro, o filho quer para o outro. Ambição egoísta. Aí cada um quer ficar em cima do outro, cada um tem que ser tomado de status pessoal e ele tem que ser consultado e assim por diante. E aí concentra-se no ego, tudo é para mim. E isso leva então à desunião. Então o caso de muitas famílias estarem desunidas, e em caso de muitas famílias não terem a união ou ter desunião em igreja também, o fato é que Paulo coloca que são o partidarismo, a vanglória, o egocentrismo e assim por diante. E Paulo coloca que se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação, amor, a comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa. Então Paulo está dizendo que deve pensar a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá? Então, nada façais por partidarismo ou vanglória, ele coloca dessa forma. Havendo entre vós ciúmes e contendas, nós vamos ver que Paulo coloca dessa forma as carnalidades. Ele coloca qual a solução para essa atitude? Versículo 1, olha aí que Paulo coloca. Então, qual que é a solução para tirar esse pensamento egoísta, egocêntrico, essa ambição pessoal, essa vanglória, esse partidarismo que ele coloca? Primeiro, solução, está no versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e há entranhados afetos e misericórdia, Paulo coloca, estar em Cristo, unimos no amor de Deus, perseveramos
na comunhão do Espírito e permanecemos na afeição e misericórdia. Então veja que Paulo coloca já a solução para a desunião e para a discórdia. Estamos em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, vai ter carnalidade. Então Cristo é o ponto. Cristo é que vai nos unir. Então o que nos une em Cristo é o seu amor, o amor de Deus. Uma vez estamos unidos no amor de Deus, nós perseveramos na unidade e na comunhão do Espírito. Uma vez andando também unidos em Cristo, no amor de Deus, na comunhão do Espírito, nós vamos permanecer na afeição e na misericórdia que vem da onde? Do alto, isso mesmo. Então tudo vem do alto. Vem do alto para que você possamos ser exemplo. E Paulo coloca isso nesse termo que eu já falei anteriormente, como cidadão, a palavra polites, que é lá do cidadão, ele coloca então como cidadão do reino, nós devemos sempre viver em qualquer momento, em qualquer lugar, estas características. Que maravilha, irmão. Glória a Deus por isso. Deixa eu passar aqui mais um. Então já falamos essa parte, estamos em Cristo, unimos o amor de Deus, perseveramos na comunhão do Espírito, permanecer na afeição e misericórdia, ok? Então, quais serão então os resultados? Versículo 2. Versículo 2, os resultados, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos na alma e tendo o mesmo sentimento. Então, qual o resultado dessa permanência? Olha que interessante. Olha o resultado. Pensarmos a mesma coisa. Olha que maravilha. Todo mundo pensa a mesma coisa. Então, como cidadão do reino de Deus, eu não posso pensar a ambição egoísta, a questão pessoal, o prestígio pessoal, o egocentrismo. Não. Eu tenho que pensar a mesma coisa. Que mesma coisa? As coisas do alto. Assim como Cristo pensa. Ter o mesmo amor que Cristo teve. Ficar unidos de alma. Assim como o Pai era um com ele, era com o Pai, também devemos ser um com o outro. Paulo vai dizer essa ideia também que Jesus falou. Teremos o mesmo sentimento também que houve em Cristo. Paulo vai trabalhar isso. Então, quais serão os resultados? Nós vamos estar pensando a mesma coisa, nós teremos o mesmo amor, nós estaremos unidos de alma e ainda o mesmo sentimento que houve em Cristo. Esse é o resultado de ter as coisas do versículo 1. Amém? Então, o fato de que todos estamos em Cristo deve nos manter em unidade fraternal. Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido com Cristo. Isso não tem como. A Bíblia não bate. Eu ando desunido com a igreja, eu ando desunido com o outro, mas ando unido com Cristo. Como é que funciona isso? É um dilema, né? Mas biblicamente não tem como. Eu não estou dizendo que você tem que bajular e nem adular. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o fato de estarmos todos em Cristo, isso nos deve manter uma unidade fraternal. Ou seja, não podemos caminhar com Cristo desunidos. Não existe. Se caminhamos com Cristo é porque tem unidade. Amém? Uma outra coisa que Paulo também coloca aqui nesse processo é que o poder do amor cristão nos conservará em unidade uns com os outros. Então, o que conserva a nossa unidade? O que traz essa conservação? O amor. O poder do amor. O amor cristão é essa benevolência, essa boa vontade de perdoar, de não guardar o ódio, de dar a desculpa, de relevar, de olhar para o autor e o consumador da fé. Paulo está dizendo que esse amor, assim como Cristo tem o seu amor semelhante. Olha que interessante. Uma outra coisa que Paulo coloca é o fato também de participar do Espírito. Esse Espírito que está em nós, esse selo que nos faz ser unidos, o selo que está em mim, que está em você, o selo que está em muitos nos faz nos tornarmos participantes. O Espírito é aquele que liga o homem, é o que liga o homem a Deus. O Espírito é que liga os homens aos homens. Sem o domínio próprio, sem o fruto do Espírito, que a Bíblia diz, o fruto do Espírito é o amor. Sem o fruto do Espírito, eu não conecto com você, você não se conecta comigo e também nós não conectamos com Deus. É o Espírito que difunde em nosso coração esse amor de Deus, essa maravilha de poder transmitir aos outros
que nós somos amados em Cristo Jesus. Então, essa é uma questão muito interessante. Uma outra coisa que Paulo coloca também é a própria vida de piedade. Uma vida de piedade, uma vida de compaixão, onde eu e você devemos demonstrar aos outros numa estreita união, como Aristóteles o enunciou há muito tempo, né? Os homens não foram destinados a ser lobos vorazes, mas sim a viver juntos em comunidade. Então Aristóteles diz que os homens não foram feitos para viver como lobos vorazes. Não, nós somos feitos para viver juntos em comunidade. Então a própria vida de piedade, de compaixão, uma vez conservando isso, vai trazer união. Então o que nós precisamos? Viver essa vida. Porque os dias são maus. E Paulo está escrevendo aos irmãos de Filipos para não desistirem. Cuide daquilo que está dentro, a carnalidade. Há uma carnalidade em nós que pode nos levar às posições contrárias, ao egocentrismo, ao prestígio pessoal, à ambição. E Paulo diz que nós temos que combater isso, combater com coisas que a Bíblia própria diz, que eu já falei aqui no versículo 1, no versículo 2. E o último apelo de Paulo é de caráter pessoal. Ele não pode ser feliz enquanto saiba que existe desunião na igreja de Filipos. Então Paulo está dizendo assim, olha, complete a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa. Ou seja, se eu morrer hoje ou morrer depois, eu preciso ficar alegre e também saber que vocês não têm vivido a desunião. Então Paulo quer que os irmãos completem a alegria dele, aonde eles obtêm a união entre si, que eles vençam todo o obstáculo, que eles possam completar a carreira. E Paulo, então, nos versículos 27 até o 2:4, Paulo está trabalhando essa unidade cristã na luta, as lutas que são externas, mas também as lutas que são internas, as lutas externas que faz a igreja ser desunida e não ter harmonia, as coisas também que são externas que faz a igreja ficar desunida e não ter união, também as coisas internas. Paulo está trabalhando que isso deve mudar. Então, alguma pergunta, uma reflexão. Por que as divisões dentro da igreja impedem o crescimento dela? Quando eu falo divisão, eles não estamos só referindo a um racha na igreja, mas divisão. Quem sabe você num belo dia passou lá na igreja, ou passou na rua, o irmão não olhou para você e falou assim, agora não olhe mais para ele. Aí você levou, isso já gerou uma divisão. O que impede a divisão na igreja? Será que não é a ambição egoísta? Será que não é esse desejo egocêntrico? O desejo da posição? A unidade não é alcançada por ser parecido. A unidade é alcançada quando temos o mesmo propósito. Olha para você ver. O mesmo propósito. Será que nós temos o mesmo propósito? Não estou falando o mesmo propósito do pastor Alessandro ou da igreja presbiteriana Ebenezer aqui no bairro Betânia. Não. Qual é o nosso propósito? Vamos para a base. Nós vamos para a base e vamos descobrir que esse é o propósito. O que você acha dessa frase? A unidade não é alcançada por ser parecido. A unidade é alcançada quando temos o mesmo propósito. É verdade. Nós não somos parecidos. Fisicamente não. Mas nós temos o mesmo Espírito. Temos o mesmo Salvador. Logo, nós podemos alcançar muito mais do que nós imaginemos. Então, conclusão nessa primeira parte, dos versículos 27 até o capítulo 2, verso 1-4, onde há ambição egoísta, onde há um desejo de prestígio pessoal, onde cada homem se concentra no seu próprio interesse, ali não pode existir outra coisa senão desunião. Então Paulo diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, permanecer em Cristo, consolação de amor, ficar no amor, e em alguma comunhão do Espírito, olha aí, firme no Espírito, e há entranhados afetos e misericórdia, então você e eu precisamos a cada dia estar em Cristo, viver o seu amor, estar na comunhão do Espírito e viver a afeição e misericórdia para com o outro. Espero que você tenha aí aprendido mais um pouco da palavra do Senhor
e que Deus nos ajude nesse tempo em sermos uma igreja unida. Eu gostaria que você pudesse refletir como anda a sua unidade com Cristo, como anda a sua unidade com os outros, como anda a sua unidade com o corpo de Cristo, quais as desculpas, quais os erros, quais os pecados que você tem cometido, quais pecados nós como igreja temos cometido. Paulo exorta aos irmãos para estarem firmes aqui em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade tão singular e ímpar desse dia maravilhoso. Ô meu Pai, continua abençoando cada família, cada homem, cada mulher. Meu Deus, a tua igreja, que haja unidade, união, amor fraternal. Livra-nos, ó Pai, de todo inimigo que está externo e de todo inimigo que está interno. Nos dê força, sabedoria para combater cada um deles. E que haja unidade, união nessa família, entre esposo, esposa, entre filhos, Deus, entre irmãos e irmãs. Deus, se tem havido esses dias, Deus, união, brigas, intrigas nas famílias. Deus, na igreja no geral, Deus tem misericórdia. Ô Espírito Santo, traga a unidade, fala no nosso coração a cada dia e cada instante. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua atenção. Se essa palavra foi bênção para a sua vida, gostaria de convidar você a compartilhar ela com seu amigo, com a sua amiga, com a sua família e também chamando outras pessoas para estarem inscritas aqui em nosso canal, porque o nosso objetivo é transmitir para você uma palavra sábia, uma palavra na Sagrada das Escrituras de forma exposta, tá bom? E eu quero te convidar para o próximo. O próximo nós vamos aqui, ó, nós vamos continuar o exemplo divino que Paulo mostrou. Nós vamos agora trabalhar a sessão do capítulo 2, de versos 5 ao 11, tá bom? Muito obrigado a você e eu te espero no próximo encontro. E espero que você possa de fato aí ser edificado e abençoado, tá bom? Fique na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, fica na paz e até o próximo encontro em nome de Jesus.